Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez Bom dia! Hoje são 13 de setembro de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Existem aqui em Brasília, no miolo chamado Brasília, sem levar em consideração as cidades em volta de Brasília, apenas em Brasília, existem 8 shoppings. 8. Vamos lá. Parque Shopping, Terraço Shopping, Shopping Venâncio 2000, Pátio Brasil Shopping, Brasília Shopping, Boulevard Shopping, Iguatemi Shopping e Conjunto Nacional. 8 shoppings em Brasília, sem contar em Taguatinga, Ceilândia, Gama, Santa Maria. 8 shoppings em Brasília. Ontem, segunda-feira, dia 12 de setembro do corrente ano, ontem, fui a um dos shoppings, o Shopping Pátio Brasil, que fica na W3 Sul, aqui em Brasília, perto do Estádio Nacional Mané Garrincha. Muito bem, Shopping Pátio Brasil. Fui ali passear, dar um passeio lá, cheguei às 10 horas, o shopping abre às 10 horas, e fiz um passeio lá, e depois almocei lá mesmo. Pois bem, andando pelo Shopping Pátio Brasil, eu vi um cartaz na entrada de uma loja, a loja Daiso Japan. Daiso Japan. Vi um cartaz ali, e no cartaz, um erro de língua portuguesa. Então resolvi fazer um pequeno vídeo para trazer esse erro aqui para você que está aí assistindo a esse vídeo. É muito importante que você assista a esse vídeo, porque vai ser útil a você. Então, vamos lá. Hoje são 12 de setembro. Bom dia. Hoje são 12 de setembro, segunda-feira. Estou aqui no Shopping Pátio Brasil, um dos shoppings de Brasília. Estou aqui na lojinha, vi aqui um erro de língua portuguesa e vamos analisar isso aí. Então veja aqui o shopping aqui, ó, bonito. Pátio Brasil, um dos shoppings de Brasília aqui. Muito bonito. E aqui à frente, uma loja Daiso Japan, uma loja bonita. E ali um erro de língua portuguesa. Vamos analisar esse erro aí, gente. Aí o shopping aqui, ó, bonito. Então vamos lá. Muito bem, gente, então vamos aí, veja o cartaz. Acima está escrito neste local, neste, está correto isso aí. Neste, aí o local presente, neste local, e não nesse local, neste, aqui, neste local, correto aí, nada a corrigir aí. Vamos continuar, diz assim o cartaz. Seu pet também é bem-vindo aqui. Também aí tudo correto. Seu pet, ou seja, seu animal de estimação, seu bicho de estimação também é bem-vindo aqui, correto. Bem-vindo aí com hífen, correto. Vamos continuando aí. Diz assim, mantenha ele, ou seja, mantenha seu pet, não é? Mantenha ele no colo. Carrinho próprio
ou bolsas para pets. Aí, gente, existe um erro de língua portuguesa. Vamos para a frente aí, abaixo. Diz assim: a permanência de cães-guia é permitida pela Lei número 11.126. Tudo correto aí, gente. Essa palavra aí, cães-guia, veja, o substantivo composto com hífen, cães-guia. Veja aí, tanto faz você escrever ou dizer cães-guia, como também cães-guias. Guias aí no plural, tanto faz. Cães-guia ou cães-guias, tanto faz. Nesse substantivo composto, a segunda palavra, guia, ela delimita o alcance da palavra cães. Veja aí, a palavra guia, ela reduz o conceito da palavra cães, porque existem vários tipos de cães. Então a palavra guia, ela reduz esse conceito aí. Está se referindo apenas aos cães guia, aqueles cães que auxiliam pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. Então a palavra guia aí, ela reduz o conceito de cães. Ela reduz, ela estreita, porque existem cães de várias formas, não é? Vira-lata, dálmata, bulldog, né? Há vários tipos de cão. Então, esses cães aí são os cães guia ou cães guias. Então a palavra guia reduz o conceito da palavra cão, cães. Então você pode colocar no plural ou no singular quando vier assim. A mesma coisa com navio e escola. Navio, hífen, escola. Que tipo de navio? Navio mercante? Não, navio escola. Então a palavra escola, ela reduz o conceito da palavra navio. Apenas navio escola, e não navios mercantes, navios de turismo. Entendeu? Então é isso aí. Então a permanência de cães-guia é permitida. Tudo correto aí, gente. Então o erro de língua portuguesa está apenas aí, nessa expressão aí no texto, veja, no meio aí. Vou repetir, mantenha ele no colo, ou seja, mantenha seu pet no colo. Carrinho próprio ou bolsas para pets. O erro de língua portuguesa está aí. Então descubra esse erro aí. Vamos estudá-lo, vamos analisá-lo. Vamos lá. Veja o quadro aí. À esquerda temos pronomes pessoais retos. E à direita, pronomes pessoais oblíquos, átonos. Apenas aí eu coloquei o singular, porque existe também aí, existe o plural. Mas aí vamos aqui ao singular, porque o erro lá no cartaz, aí refere-se ao pronome no singular. Muito bem, gente. Então veja um quadro aí. De um lado, pronomes retos. Do outro, pronomes oblíquos, átonos. Se estão separados, então esses pronomes aí são diferentes. Porque se fossem iguais, estariam no mesmo quadro. Mas não, eles estão separados. Por quê? Porque são diferentes. A primeira resposta é essa. Estão separados porque são diferentes. Muito bem. Então veja à esquerda aí, pronomes pessoais retos, os do singular aí. Temos eu, a primeira pessoa, tu, a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem eu falo, tu, e a terceira pessoa do discurso aí, ele ou ela, pronomes retos, no singular. Existe aí o plural, não é, gente? Nós, primeira pessoa do plural, vós, a segunda pessoa do plural, e eles ou elas, a terceira pessoa do plural. Mas aí, singular. Então vamos lá. Muito bem. Veja aí que o pronome reto, eu, a primeira pessoa, o pronome oblíquo átono correspondente a eu,
é mi. M-E, mi. Veja a pessoa aí, tu, segunda pessoa do singular, tu. O pronome oblíquo átono que corresponde a tu é ti, te. E veja aí os pronomes retos, ele e ela. E os oblíquos correspondentes, si, li, u e a. Muito bem. Qual é a diferença marcante entre esses pronomes retos e pronomes oblíquos átonos? Qual é a diferença entre eles? É simples. Os pronomes retos à esquerda aí, eu, tu, ele e ela, funcionam sempre, gente, como sujeito da oração. Pronomes retos, sujeito da oração. O ele e o ela aí, a terceira pessoa, veja, ele e ela. Ele e ela podem vir como complemento e não como sujeito. Mas aí há uma diferença. Vai aparecer uma preposição antes de ele e uma preposição antes de ela. Então, ele e ela podem funcionar como complemento, objeto indireto ou como complemento nominal. Podem, mas aí virá uma preposição antes. Então, os pronomes retos que estão aí à esquerda são aqueles pronomes que na oração vêm como sujeito da oração. Sujeito, e não complemento. Já os pronomes oblíquos átonos que estão aí à direita, mi, ti, si, li, u, a, esses pronomes oblíquos átonos jamais aparecerão numa oração como sujeito. Entendeu? Não. Sempre como um complemento. Sempre como um complemento. Ou objeto direto, ou objeto indireto, ou complemento nominal. Entendeu, gente? Então a diferença é essa. Pronomes retos aparecem nas orações como sujeito. E aí estão eu, tu, ele e ela. Se eles aparecerem numa oração, serão o sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos átonos à direita aí, mi, ti, si, li, u, a, esses pronomes jamais aparecerão como sujeito. Eles aparecem como predicado. Aí vem o verbal e o nominal. Eles aparecem como elementos do predicado. E aí podem ser objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. Entendeu, gente? Então a diferença é essa. Pronomes retos sempre aparecem como sujeito da oração. Pronomes oblíquos, átonos, sempre aparecem como complemento do verbo. Aí podem ser objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. Vamos aos exemplos, que aí a gente aprende com os exemplos. Veja aí a letra A. Na letra A está escrito assim, ele, olha aí, ele voltará amanhã. Quem voltará amanhã? Ele. Então ele é o sujeito da oração. Viu aí, gente? Olha lá, pronomes retos. Você tem lá ele ou ela. E aí aparece na oração ele. Ele voltará amanhã. Então ele é pronome aí pessoal reto. E ele é o sujeito da oração. Olha aí. Sempre o sujeito. Sempre o sujeito. Olha aí. Ele voltará amanhã. Quem voltará amanhã? Ele. Então ele é o sujeito da oração. Pronome reto. Viu aí? Pronome reto é aquele que aparece sempre como sujeito da oração. Olha aí. Vejamos a letra B de bola. Eu estive em Paracatu, Minas Gerais. E aí vem a pergunta, quem esteve em Paracatu, Minas Gerais? Eu. Veja aí, eu. Então eu é o sujeito da oração. Pronome reto. Olha lá acima. Eu, pronome reto. Sempre aparece como sujeito da oração. Jamais os oblíquos aí à direita, jamais. Sempre o pronome reto. Vejamos mais um exemplo. A letra C de casa. A oração diz assim, ela chegou agora. Quem chegou agora? Ela. Então ela é o sujeito da oração. Olha o pronome aí, ela. Pronome reto. Atua sempre como sujeito da oração. Viu aí?
Veja a letra D de dado. Tu amas a Raimunda? Vem a pergunta aí, ó. Tu amas a Raimunda? Alguém ama a Raimunda? Quem? Aí vem a resposta. Tu. Tu amas a Raimunda? Olha aí. Então, tu é o sujeito da oração. Tu. Olha lá, na relação pronome reto. Sempre atua como sujeito da oração. Vejamos a letra E. Diz assim. Ela me ama. Olha aí, gente. O me aí, ME. ME, você vê acima, à direita, não é pronome reto. É pronome oblíquo átono. Então, se é pronome oblíquo átono, não pode vir como sujeito da oração. Então, nessa oração aí, da letra E, ela me ama. Quem me ama? Ela. Então, ela aí, pronome reto, é o sujeito da oração. Esse me aí não pode ser o sujeito da oração. Não pode. Porque é pronome oblíquo átono. Ele vem como complemento. E ele é complemento aí. Veja, na letra E. Ela me ama. Ou seja, ela ama a quem? Aí vem me. Ela me ama. Então, me aí é complemento do verbo amar. Ela ama quem? Olha, o verbo amar é um verbo que precisa de um complemento, né? Precisa de um complemento para ter sentido. Eu digo, ela ama quem? Me, ou seja, ela me ama. Eu não posso dizer, ela ama eu, porque eu não pode ser complemento de verbo, tem que ser o sujeito. Então, em vez de colocar ela ama eu, o certo é ela me ama, porque me é pronome oblíquo átono, vem como complemento. Não pode, o eu não pode vir como complemento, como objeto direto. E aí é objeto direto, na letra E. Ela ama quem? Me, ela me ama. Então esse ME aí é o objeto direto. Ela ama quem? O verbo amar pede um complemento sem preposição. Então o me aí é objeto direto, complemento, o me. Viu aí, gente? Pronomes oblíquos átonos, acima aí, sempre funcionam como complemento, como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Viu aí, gente, a diferença? Já os pronomes retos, eu, tu, ele, ela, funcionam como sujeito da oração. Veja a letra F de Fortaleza. Está escrito assim, ele te ama. Olha aí, ele te ama. Quem ama aí alguém? Ele. Então ele aí é o sujeito da oração, pronome reto, sempre como sujeito da oração. Ele te ama. E esse ti aí, te, veja na relação acima, ele se refere a tu. Quando eu digo ti, estou tratando a pessoa por tu. Olha aí. Então na letra F, ele ama quem? Olha aí, ele ama tu. Ó. Eu não posso dizer ele ama tu, porque tu não pode vir como objeto direto. Então eu tenho que substituir pelo pronome correspondente, que é o ti. Então é correto. Ele ama, ó, ele te ama. Ele ama quem? Ti. Ou seja, ele ama tu. Só que eu não posso dizer ele ama tu, porque tu seria objeto direto. Não pode. Tu sempre como sujeito. Então o ti aí é o pronome oblíquo átono correspondente a tu, e aí é objeto direto. Ele ama quem? Ti. Ou seja, ele ama tu. Eu não posso dizer ele ama tu. Eu digo ele te ama. Eu uso o pronome que substitui o tu. Entendeu, gente? Então na letra F, ele te ama. Ele, sujeito. O ti, objeto direto. Porque ele ama quem? Ti. Ele ama tu. Viu aí? Mas eu não posso dizer ele ama tu. Porque tu não pode funcionar como objeto direto. Agora vejamos aí a letra G. Diz assim, Edilina viu Ângela. Veja bem, gente. Edilina viu Ângela. Quem viu Ângela? Edilina. Então Edilina é o sujeito da oração. Ela viu quem? Ângela. Ângela é o objeto direto. Não é isso, gente? Quem vê, vê alguma coisa. Então Edilina viu Ângela. Ângela é objeto direto. Eu posso substituir esse nome Ângela pelo pronome correspondente. Lá acima, veja lá acima na relação, onde está? Aí, veja. Quando eu digo assim, Edilina viu Ângela. Edilina viu quem? Viu ela. Eu não posso dizer viu ela, porque o ela é pronome reto.
e não pode ser objeto direto. Se aparecer ele e ela, aí temos o sujeito. Então eu digo, Edilina viu Ângela. O errado aí seria, Edilina viu ela. Então eu não posso dizer viu ela, mas eu posso substituir esse ela pelo pronome aí na relação correspondente. Então veja aí acima na relação, você tem ele e ela. E aí os pronomes oblíquos que podem aparecer como complemento. Objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Então nessa relação aí, à direita temos si, li, u e a. Eu estou tratando de Ângela, um nome feminino singular. Então aí na relação si, li, u, a. Qual é o singular aí e feminino? Veja aí na relação si, li, u e a. Qual é o feminino aí singular? O a. É o feminino singular. E Ângela é feminino singular. Então, em vez de dizer Edilina viu Ângela, eu posso dizer Edilina a viu. Olha aí, correto. Edilina viu. Viu quem? Ângela. Eu posso dizer Edilina viu Ângela ou posso dizer Edilina a viu. Esse aí, objeto direto, que está no lugar de Ângela. Edilina viu Ângela. Edilina a viu. Olha aí, gente. Eu não posso dizer Edilina viu ela, porque o ela é objeto direto. E o ela não pode ser objeto direto. Sempre sujeito da oração. Entendeu? Veja o exemplo na letra H. Está escrito assim: Henrique comeu frango. Veja bem, Henrique, que é o desenhista, né, que mora em São Bernardo do Campo, que é profissional do desenho, o Henrique. Henrique comeu frango. Henrique comeu o quê? Frango. Então, ó, vamos lá. Quem comeu frango? O Henrique, sujeito da oração. Comeu o quê? Frango. Frango é objeto direto. Completa o sentido de um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Henrique comeu. Comeu o quê? Frango. Viu aí? Então, frango, objeto direto. Muito bem. Eu posso substituir a palavra frango pelo pronome correspondente. Só que eu não posso colocar aí, frango, o ele, porque frango é complemento de um verbo. E o ele não pode ser complemento de um verbo. Ele tem que ser o sujeito da oração. Então aí eu não posso dizer Henrique comeu frango, Henrique comeu ele. Não, está errado. Está errado. Não posso dizer Henrique comeu ele, porque ele seria aí objeto direto. Não pode, ele tem que ser sempre sujeito. Então veja, Henrique comeu frango. Eu posso pegar o pronome oblíquo correspondente a ele, frango. Então eu digo Henrique comeu frango, ou posso dizer Henrique o comeu. Ou seja, esse o aí, lá na relação, ele se refere a ele, frango. Frango, singular, masculino, o. Então, o pronome oblíquo átono correspondente a ele, frango, é o u aí, ó. Si, li, u, a. É o u aí. Então eu digo, Henrique comeu frango, ou posso dizer, Henrique o comeu. Ou seja, esse u aí substitui a palavra frango, objeto direto. Aí, Henrique o comeu. Esse u aí, objeto direto. Tem que ser pronome oblíquo átono. Não pode ser pronome reto. Porque o pronome reto funciona como sujeito da oração. Viu aí, gente? A diferença? Veja o exemplo na letra I. Ismael, que tem um canal no YouTube, né? O Ismael, que mora em Guaraciaba do Norte, lá no Ceará, perto de Sobral. Então está escrito assim: Ismael me elogiou. Olha aí, gente. Ismael me elogiou. Está correto. Eu não posso dizer que Ismael elogiou eu. Muita gente diz isso, não é? Ismael elogiou eu. Não posso, está errado. Porque eu só figura como sujeito da oração. E no caso aí, não é sujeito, é complemento, é objeto direto. Ismael me elogiou. Então vamos lá. Ismael elogiou quem? Quem elogiou quem? Ismael. Então Ismael é o sujeito da oração. Então está escrito, Ismael elogiou a quem?
a mim mesmo, a eu. Só que eu não posso dizer a eu, porque seria complemento, e eu só pode aparecer como sujeito. Entendeu, gente? Então vamos, Ismael me elogiou. Elogiou quem? Me. Esse MI aí é objeto direto. Ele é complemento. Então tem que ser o me e não o eu. Ismael elogiou eu. Errado. Ismael me elogiou. Correto. Porque o me funciona como um complemento. O eu não pode funcionar como complemento. Então eu tenho que empregar o pronome oblíquo átono correspondente a eu, que é o me. Certinho, gente? E o último exemplo aí. Célia Quirino. Célia Quirino mora em João Pessoa, na Paraíba, capital. Célia Quirino. Mulher bonita, inteligente e que aparece sempre aí em meus vídeos. Célia Quirino. Pois bem, diz assim a oração: Célia Quirino te adora. Olha aí. O verbo adorar, transitivo direto, pede um complemento sem preposição, o objeto direto. Célia Quirino te adora. Quem adora quem? Célia Quirino. Então Célia Quirino é o sujeito da oração. Célia Quirino adora. Adora quem? Aí vem a resposta. Tu. Célia Quirino adora tu. Como eu não posso dizer Célia Quirino adora tu, porque tu seria o objeto direto e não pode, tu tem que ser sempre o sujeito da oração, então eu tenho que substituir tu pelo pronome oblíquo átono correspondente a tu, que é o ti, te. Entendeu, gente? Então, o correto, Célia Quirino te adora. Adora quem? Ti. Adora você. Tu aí. Então, esse ti aí, na oração da letra J, é objeto direto. O complemento aí é ti e não tu, porque tu só pode atuar como sujeito da oração. E aí ele não é o sujeito. Então eu tenho que substituir o tu pelo pronome correspondente aí na relação. E na relação, o pronome oblíquo átono correspondente a tu é ti. Célia Quirino te adora. Estou dizendo que Célia Quirino adora tu. Só que não posso usar o tu. Entendeu, gente? Então é isso. Pronomes retos, eu, tu, ele, ela, funcionam como sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos átonos correspondentes a cada pessoa aí, os pronomes oblíquos se referem sempre a complemento. Aparecem sempre, não como sujeito, jamais. Como complemento, objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Agora vamos aí, gente, analisar lá a propaganda errada. Então, a propaganda, você viu lá no início do vídeo, traz assim: mantenha ele, ou seja, mantenha seu pet, seu animal de estimação. Né? Está escrito assim: mantenha ele no colo, carrinho próprio ou bolsas para pets. Muito bem. O erro aí, gente, como você acabou agora de estudar, está nessa expressão aí, ele. Mantenha é o verbo aí manter, no imperativo, né? Mantenha você, mantenha ele, olha aí, mantenha quem? Ele. Então veja, é verbo manter. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Mantenha quem? Ele, ou seja, mantenha o pet, seu animal de estimação. Mantenha seu animal de estimação no colo. Não é isso, gente? Então o erro está aí na palavra ele. Mantenha ele no colo. Por que está errado, gente? Simplesmente porque, veja abaixo aí, mantenha ele no colo. Significa mantenha o pet ou seu pet no colo. Mantenha quem? Ou veja, vamos manter o quê? Mantenha quem aí na oração acima? Mantenha ele. Não é isso? Aí está o erro. Por quê? Porque ele aí é objeto direto, complementando o sentido do verbo manter. Quem mantém alguma coisa, alguém. Mantenha o quê? Seu pet. Mantenha o quê? O pet no colo. O pet. Então, o pet aí, ele é o objeto direto, complemento do verbo manter. Mantenha o quê? Mantenha quem? Ele.
objeto direto. Se ele aí é objeto direto, gente, não pode vir como complemento, como objeto direto. Não pode. Acabamos de estudar que ele, pronome reto, aparece como sujeito da oração. Ele foi embora. Quem foi embora? Ele. Então aí está correto. Ele foi embora. Quem é? Ele, o sujeito da oração. Então pronome reto aparece como sujeito da oração e não como complemento. Entendeu o erro aí? Então aí está o erro. Mantenha. Mantenha o que? Quem? O que? Ele. Mantenha ele, objeto direto. Se ele aí é objeto direto e não o sujeito da oração, se ele é o objeto direto, então ele não pode aparecer como objeto direto. Você tem que substituir o ele pelo pronome oblíquo átono da tabela acima, que caiba aí no lugar de ele. E qual é o pronome oblíquo átono aí que substitui a palavra ele? Veja o quadro aí. Temos aí 4 pronomes, né, oblíquos átonos. O si, o li, o u e o a. Desses 4 aí, qual é o único que pode aí na oração substituir a palavra ele? Porque ele está errado aí. Ele está errado porque aparece como complemento. E ele não pode aparecer como complemento. Aparece sempre como sujeito. Então eu vou substituir o que, gente, aí? Pelo u aí, ó. O u. Esse u aí que corresponde a ele. Pronome oblíquo u, átono. Eu vou substituir por ele. Aí fica correta a oração. Então veja bem. Aí eu digo assim, em vez de dizer mantenha ele no colo, o correto. Mantenha-o. Olha aí. Esse u aí é objeto direto. Está representado aí por um pronome oblíquo átono que corresponde a ele. Ou seja, mantenha o pet no colo. Ou então, mantenha-o no colo. Entendeu, gente? Então o correto seria mantenha-o, ou seja, mantenha seu pet, mantenha-o no colo, carrinho próprio ou bolsas para pets. Entendeu, gente? O erro está aí, mantenha ele. Não, ele não cabe aí, porque ele aí é objeto direto, completa o sentido do verbo manter. Mantenha, mantenha o que? Ele, o pet. Objeto direto. Não pode aí ser a palavra ele. Tem que substituir pelo pronome oblíquo átono correspondente. Mais um vídeo e muito obrigado.